Seja bem-vindo ao Falando com a Ordem, o podcast que conecta você ao mundo jurídico com conteúdo leve, direto e cheio de propósito. Este é um projeto da Comissão de Marketing da OAB Parauapebas, presidido pelo Dr. Rodrigo. Comigo, Leandro, vice-presidente da comissão. No episódio de hoje, vamos bater um papo com duas convidadas especiais que atuam em um escritório de advocacia Jesus e Reis, aqui na nossa região. Vamos conhecer um pouco da rotina, dos desafios e das conquistas de quem vive a advocacia na prática, com ética, dedicação e propósito. Se você é advogado, estudante de direito ou simplesmente curioso pelo funcionamento da justiça, fica com a gente que esse bate-papo vai te interessar. Hoje está comigo aqui a doutora Daiane, doutora Gilvana, olha, esqueci o nome, Gilvana. Seja muito bem-vinda, meninas, é um prazer ter vocês aqui com a gente e acredito que o bate-papo vai ser interessante. Prazer é todo nosso, né? É uma grande satisfação estar aqui para poder compartilhar um pouco da nossa jornada, dos nossos desafios e compartilhar um pouco mais dos sonhos, dos projetos e das nossas expectativas. E Giovana, você fala um pouco sobre você. Quem é você? Eu me chamo Giovana, tenho 18 anos, sou estudante de Direito e no atual momento estou na advocacia, juntamente com a minha colega Daiane, e todos os dias estamos na luta pela justiça e dando o nosso melhor. Com a experiência de vocês, primeiro, fala um pouco quanto tempo está na advocacia, doutora. Você está em quanto tempo na advocacia? Bom, eu iniciei o curso de Direito no ano de 2016, me formei em 2021 e lido com a advocacia desde 2020, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar num grande escritório em Palmas, Tocantins, e eu costumo dizer que a prática, ela aperfeiçoa muito o nosso trabalho, né? Principalmente para quem A prática ajuda bastante, né? Principalmente para quem quer exercer a advocacia, trabalhar em escritório ajuda muito. Então, eu já tenho aí os meus 5 anos atuando diretamente com a advocacia, né? Me tornei advogado em 2022, mas tenho esse contato desde 2020. O que ninguém te conta antes de entrar no curso de Direito? Bom, ninguém nos conta sobre o mercado de trabalho. Quão árduo ele é, como é difícil captar clientes, como é difícil fechar contratos, né? Na faculdade parece ser tudo tão fácil e quando o curso encerra, pelo menos eu me encontrei sem saída, né? Eu acreditava que simplesmente passar no exame da ordem ia ser suficiente para iniciar uma carreira de sucesso e não é bem assim. E isso não é nos relatado durante o curso, então a gente entra com uma grande expectativa e se nós não soubermos lidar com essas expectativas criadas, a frustração é grande, né? Porque ninguém começa do alto, né? Principalmente para quem não tem QI, que é o famoso quem indica. Então, conseguir demonstrar o trabalho, mostrar quem nós somos, como nós trabalhamos, como nós lidamos com o cliente, é um grande desafio. Giovana, o que fez você escolher o Direito? Por quê? Então, a minha família, ela tem muito esse contato com o direito, inclusive eu tenho uma irmã advogada, também tenho primas advogadas. Desde muito nova, eu sempre gostei de argumentar, de ser líder de turma, e isso envolve muito quando ligamos o direito na prática. Então, eu sempre gostei das coisas certas, eu sempre gostei de correr para resolver os problemas, então está muito interligado ao direito. De início, eu queria fazer medicina, mas depois, no fim do ensino médio, quando eu fui prestar vestibular, eu vi que o direito seria uma alternativa para mim. E desde então, eu estou no curso de direito, estou amando muito, inclusive. E você, doutora Daiane, por que te fez você escolher o Direito? Bom, eu escolhi Direito por influência de um grande amigo à época e eu entrei no curso de Direito para me tornar juíza, como muitos, né? Mas quando conheci a advocacia estagiando, né, no 7º período, eu
me encontrei na área, né? Eu gostei bastante. E como eu me desenvolvi como profissional por meio do estágio. Então, eu aprendi a negociar, eu aprendi a me comunicar, né? Eu perdi a vergonha no sentido de me expressar, né? Enfim, então, eu escolhi o curso de Direito com o intuito e me encontrei em outra área no decorrer do curso. Eu vi que eu poderia brilhar, né, por meio da advocacia. No meio do caminho, algum dia pensou em desistir? Começando pela Daiane. Desistir do curso, não. Né? Eu sempre fui muito determinada. Aquilo que eu começo, eu costumo finalizar. Então, eu não pensei em retroceder, né? Por algum momento, depois de aprovada na ordem, eu pensei em voltar para a ideia do concurso público. Até, né, mudei um pouco a rota e pensei, não irei mais advogar, irei fazer concurso público, irei estudar. Então, eu não desisti do curso, né? Por um momento quis desistir da carreira, né, da advocacia privada, mas retomei novamente, crendo que os desafios só nos motivam a querer melhorar, né? Os desafios só nos motivam a querer reajustar a rota. Em meio aos desafios e às dificuldades, a gente não pode retroceder, né? Eu entendo que a gente precisa reajustar a rota. E você, Giovana, já pensou em desistir? Não. Inclusive, quando eu entrei no curso de Direito, a minha turma já estava em andamento, porque eu passei por uma burocracia do ProUni. Então, quando eu cheguei, tinha muito material acumulado, muita disciplina, muitas atividades, e isso, sim, poderia ser uma justificativa plausível para eu desistir do curso. Mas eu não me deixei levar por esse acúmulo de atividades para desistir. Inclusive, a minha família, depois que eu terminei o ensino médio, a minha família me orientou a entrar no curso de Direito apenas no segundo semestre, né? Porém, eu me antecipei e iniciei logo e estou gostando muito. Na visão de vocês duas, existe alguma carteira, algum curso, alguma coisa que falta na faculdade, que vocês sentiram falta, que deveriam ter na faculdade e não teve? Bom, eu finalizei o curso de Direito em 2021, né? Nessa época, eu ainda estava na grade anterior. É do nosso conhecimento de que a grade do curso de Direito foi alterada, né? Nos anos... Foi alterada, né? A minha grade já foi outra, foi uma anterior. Então, não sei como está hoje, mas na minha época, eu senti falta de ter contato com empreendedorismo, pelo menos a faculdade onde eu estudei nos motivava sempre a primeiro nos dedicar ao exame da ordem. Então, eu senti falta de matérias ligadas ao marketing, porque, como eu falei, a faculdade não nos ensina a prática, né? Nós temos a prática de estágio no curso, mas ela não é suficiente. A faculdade não nos ensina a negociar, a faculdade não nos ensina que o mercado de trabalho é desafiador. Então, eu senti falta dessas matérias em específico. Como eu falei, não sei como está hoje, a Giovana vai poder nos relatar melhor, mas eu falo para você que seria um diferencial no pós-curso se nós tivéssemos tido matérias ligadas, né, à gestão, a empreendimento, a marketing, enfim. Inclusive, eu tive a disciplina de empreendedorismo no primeiro período. Achei muito importante, porém achei muito vago essa questão do marketing. Porque, como eu falo com a doutora Daiane sempre, né? A internet, a rede social em si, o marketing é a força do negócio, né, doutora? Então, é muito importante que isso seja abordado durante a formação ali profissional, que seria a faculdade. Então, eu achei muito vago, apesar de que já temos a disciplina de empreendedorismo. Qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram na carreira prática até hoje? A prática, ela nos ensina a falar melhor, a escrever melhor, a entender como o juiz pensa, e nada melhor do que lidar com profissionais da área para aperfeiçoar os nossos conhecimentos, porque assim, para quem não tem família nessa área, né, não lida com o direito, para nós tudo é novidade, né? O cumprimento de prazo é novidade, conversar com o juiz é novidade, lidar com os servidores é novidade, né?
Então, o maior desafio está justamente nesse tópico, né? Então, o que eu levo de grande aprendizado do estágio e do trabalho em si é que a gente sente na pele aquilo que o cliente passa, né? Representando ele como procurador, e a vivência, ela aperfeiçoa a nossa desenvoltura, né? No dia a dia. E como que vocês lidam com a pressão e o estresse? Como você gerenciam isso na prática? Sendo bem sincera, é até difícil falar disso, né? Mas eu costumo falar que nós temos que manter um equilíbrio na vida diária, né? Não se prender somente ao trabalho, né? Uma rotina estressante, exaustiva, ela tende a ser mais amena quando a gente pratica um exercício, quando a gente disponibiliza do nosso dia para um tempo de devocional, né? Para ler um bom livro, né? Para fazer uma pausa, para se alimentar bem. Então, tudo isso ameniza esses dias mais corridos, né? Até porque nós sabemos que existem alternativas para resolver as demandas. Então, assim, no dia muito corrido, né, quando a gente não vê escapatória ali para resolver um problema, a gente entra em contato com um colega, né, a gente lê bons livros, a gente busca entender o que os juízes têm trazido como decisão. Então, nada melhor também do que uma boa organização. Eu costumo falar que para evitar esses dias mais tensos, nada melhor do que organizar a agenda na semana anterior para saber quais são as audiências que terão, para saber quais os clientes que nós iremos atender, quais são os assuntos, né? Então, nada melhor do que a boa organização e manter um equilíbrio com as demais áreas da vida. E você, doutora, qual é a tua visão? É como a própria doutora Daiane falou sobre organização, né? É muito importante porque no dia a dia pode acontecer imprevistos, pode acontecer de um cliente, chegar e precisar de uma atenção ali e a gente ter que se redobrar para poder atender aquele cliente. Então, é ideal mesmo a questão da organização, de ter uma planilha com os horários, com o que precisa ser feito, quais as audiências que precisam ser feitas, para não ter a questão de perder os prazos também, para evitar isso. Então, é muito importante essa questão da organização. E também, né, de ter momentos de qualidade, porque nem tudo é trabalho. Eu acho que precisa ter esse equilíbrio para um bom rendimento, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Na prática, como que é a rotina de vocês dentro do escritório? Bom, eu tiro segunda e sexta-feira para organizar um pouco a agenda, né? Verificar o que tem de prazo, verificar se tem possíveis atendimentos. E eu sempre na hora que eu chego no escritório, já verifico se tem algum e-mail, né? Se tem alguma intimação, verifico se já olho os prazos que são destinados para aquele dia, verifico quais são as tarefas para aquele dia, quais iniciais que eu tenho que protocolar. E no decorrer do dia, conforme o telefone toca, conforme chega um cliente, a gente faz uma pausa, faz o atendimento, procura a melhor alternativa para aquele cliente. E a gente sempre procura cumprir os prazos, né, na parte da manhã, para não ficar tão nervosa, né, na parte da tarde. Tenho que terminar aquele prazo até hoje. Então, assim, quando tem quanto às iniciais, a gente age até sob menos pressão, né? Mas quando são prazos mais importantes, quando existe prazo, a gente sempre procura cumprir aquele prazo antes para não ficar tão agoniada no prazo fatal. E você, doutora Giovana? Então, a minha pasta sempre é muito bem organizada pela doutora. Sempre que eu chego, na minha pasta tem todas as atividades que eu preciso fazer naquele dia. Então, é sobre a minha responsabilidade fazer aquelas atividades. E todos os dias que eu chego, eu verifico a pasta e peço orientação da doutora, claro, e sigo fazendo o que precisa ser feito. Aproveitando que vocês duas são mulheres, né? Vou fazer uma pergunta mais direcionada a mulheres. Vocês acham, como é ser mulher na advocacia hoje? Vocês acham que ainda existe algum preconceito? Ou vocês entendem que já vencemos essa etapa? Qual é a visão de vocês nesse aspecto?
Bom, como mulher e jovem advogada, eu vou dizer que por muitas vezes eu já fui subestimada, né? Ah, você é advogada, será que você dá conta mesmo? Então, assim, no início eu fazia questão de ir até o local onde o cliente estava e eu me lembro bem que eu atendi um senhor que ele... você é a advogada que eu estou esperando, mas você é tão novinha. Então, querendo ou não, a gente ainda vivencia coisas do tipo, né, no dia a dia, às vezes com um magistrado de um outro estado, né, às vezes com um colega que já está no mercado há mais tempo. Então, eles têm essa impressão, tão novinho, não vai conseguir satisfazer a minha necessidade. Mas ao final eles até pedem desculpa, né? Nossa, não acreditava que você seria capaz de resolver o problema e você fez até melhor. Então, existe um conceito prévio, né? Sobre isso. Mas eu acredito que nós já superamos muitas coisas, né? Não vejo que ser mulher hoje é um obstáculo no mercado, né? Tem aquele que cria a solução e tem aquele que cria desculpa. Tem aquele que é bom em desculpa e não é bom em mais nada. Então eu falo para você que a gente não pode se vitimizar também a esse ponto, né? A gente precisa saber, não responder à altura, mas saber se sair numa situação como essa. Esse dia eu me lembro que eu ri sem graça e falei, sou eu mesma. Já trouxe embasamento, já expliquei para ele o que eu ia fazer. E isso trouxe confiança. E ele olhou assim para mim e ele pensou, realmente a minha causa está em boas mãos. Aí eu perguntei, e aí, o senhor vai fechar com a gente mesmo? Ele falou, não, com certeza, pode me pedir o que você precisa que eu já vou providenciar. E você, doutora? Sim, é o mesmo, né? Inclusive, a doutora Daiane esteve comentando comigo anteriormente que ela chegou no fórum, uns dias atrás, e o servidor perguntou para ela, né? Então ela precisou se identificar ali para poder provar que realmente era advogada. Então acontece isso, infelizmente. Vocês já recusaram algum caso por questões de princípios de ética? Como é que vocês pegam? Não tem muito filtro. Como que funciona essa questão? Esse tipo de demanda fere a minha ética, fere um princípio, eu não pego. Existe isso? Como que funciona o filtro de vocês nesse aspecto? Bom, eu me lembrei agora de um caso bem específico que eu tive que me posicionar, né? Me lembro bem, foi um caso que até aconteceu numa universidade federal, não vou mencionar qual foi o estado, mas era uma professora que era homossexual e ela teve alguns impasses com uma aluna do curso. E eu tive que fazer um parecer para defender a professora em relação a essa aluna. A aluna, ela defende a bandeira contra o feminismo e essa professora levanta a bandeira do feminismo. É a professora que a gente estava prestando assessoria, né? E eu fui fazer o parecer e um colega que estava comigo falou assim, Daiane, coloca seus princípios agora de lado, a gente tem que defender essa cliente. Então, eu falei assim, doutor, mas não se trata de colocar princípios de lado, mas nós não temos nem brecha na legislação, o que nós vamos fazer? Então, tem coisas que são inegociáveis, né? Tem coisas que não dá para seguir. Então, assim, já aconteceu sim. Como é, na visão de vocês que atuam, equilibrar, ter um equilíbrio entre defesa técnica e consciência pessoal? Eu entendi algo interessante. O advogado, ele utiliza a lei para resguardar o direito do cliente, né? Muitas vezes as pessoas pensam que advogado só atua no crime, né? É tanto que muitas pessoas pensam, você é advogada criminalista? Né? Você defende bandido? Não é nem criminalista que eles questionam. Você defende bandido? Aí eu vou lá e trago a seguinte frase. Não é sobre defender bandido, né? É sobre defender os direitos que aquela pessoa tem. Então, nesses casos, sim, eu sempre utilizo a razão para defender, utilizando a razão e a técnica, né? Não a emoção. A primeira vez que eu atuei com um processo criminal, eu a chorona, né? Fui assistir as audiências e caí em lágrimas caí em lágrimas ao ouvir
a testemunha. Mas, por incrível que pareça, atuamos com muita presteza no caso, inclusive conseguimos reduzir a pena, né, do réu. Então, para você ver que, sim, né, utilizamos a técnica para beneficiar o cliente, né, ou seja, se existe, né, espaço para a defesa, obviamente utilizaremos todos os meios cabíveis para tal. Giovana, qual é a tua visão, o tempo que você já vem atuando, como lidar com clientes que mentem? Qual é a tua visão sobre lidar com clientes que traz uma determinada situação, mas não é verídica? Quando você vai atuando com um prazo, vai passando, isso não é verídico. Uma hora a casa cai, né? Aconteceu, inclusive, essa semana um caso parecido. Mas a gente dá o nosso melhor, a gente entrega o nosso melhor, claro, com os recursos que temos, mas nesse caso, não fala sobre nós, como advogados em si. Isso fala sobre a boa-fé do cliente, entende? Então, isso fala mais sobre o cliente do que nós mesmos como advogados. É mais difícil você advogar ou manter um escritório funcionando? Manter um escritório funcionando. Porque, assim como nós mencionamos no início, a faculdade, os bancos acadêmicos, eles nos ensinam a teoria, mas se esquecem, para quem quer advogar, né? Se esquecem de orientar sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre como captar clientes. Então, eu falo para você que advogar é um detalhe, é um mero detalhe comparado ao mercado em geral, né? Porque eu costumo falar que é uma questão de técnica, né? Mas manter um escritório funcionando é um desafio maior do que advogar em si. Começando pela Giovana, se você pudesse dar um conselho para a sua versão mais jovem, qual seria? Estudar todos os dias. Eu acredito, doutor Leandro, que o estudo vai muito além de você adquirir conhecimento, abre portas. Então, eu acredito que se fosse anos atrás, apesar de que eu me dediquei muito nos vestibulares, estudei muito, mas não é só sobre estudar para vestibular em si, é sobre você adquirir um amplo conhecimento, não só nessas disciplinas que são cobradas nos vestibulares, nas faculdades em si, mas adquirir um amplo conhecimento para estar no mercado de trabalho, sabe? Então, se eu pudesse ter a oportunidade de falar com a eu de anos anteriores, eu teria dito isso. Estudar, se dedicar ao máximo todos os dias, não só para se dedicar ao vestibular, para conseguir ali uma vaga na faculdade, mas também sobre conhecer novas pessoas, porque conhecer pessoas abre horizontes. Não falo de relação pessoal em si, mas profissional mesmo. Então, junta o conhecimento com pessoas que abrem portas e você consegue ali estar no mercado de trabalho. Então, eu teria dito isso para mim de eu há anos atrás, porque eu sou muito fechada e eu não consigo fazer amizades facilmente. E você, doutora Daiane, o que você diria para eu, Daiane, de algum tempo atrás, mais jovem? Bom, como eu falei, né, eu iniciei o curso de Direito no ano de 2016. Eu tinha acabado de completar 18 anos. E a Daiane que entrou no curso de Direito era uma Daiane sem malícia nenhuma, né, que não via maldade nas pessoas e que não entendia quão doloroso era o mercado de trabalho. Era a Daiane sonhadora. Era a Daiane que ainda não tinha pisado os pés, de fato, no chão. Né? Então, se eu pudesse sentar com a Daiane lá em 2016, eu teria falado: Daiane, estagie em vários locais. Vá à defensoria, tente um estágio no fórum. Se você quer advogar na área tributária, quer conhecer essa área, procure um advogado tributarista. Se você quer conhecer a vida do crime, vá às delegacias, né? Tente contato com essas pessoas. Se você quer de fato advogar,
vai em escritórios que não atuem somente na advocacia massiva, mas tente entender a necessidade e o que é necessário para um bom crescimento. Então, eu falaria para ela não iniciar o estágio no 7º período. Eu teria falado, Daiane, se você quer o curso de Direito, entenda que durante a faculdade não é tempo de trabalhar, é tempo de você se dedicar mesmo. Então, eu não teria trabalhado em outras empresas, eu teria me dedicado realmente ao curso, não teria... Eu acordei muito tarde, sabe? Eu já estava quase finalizando o curso quando eu decidi estagiar, né? Até porque a remuneração do estágio é bem menor. Então, naquela época eu priorizei o dinheiro e não o trabalho, né? E não o conhecimento. Então, se eu pudesse voltar atrás, né? Se eu pudesse aconselhar a Daiane, né, de 2016, eu falaria para ela, aproveite todas as oportunidades, né? Não seja introvertida, mas se comunique, né? Melhore a sua aparência. A aparência também conta, também comunica, não se vista de qualquer forma, né? Saiba que até mesmo calada você comunica alguma coisa. Então, eu falaria isso para a Daiane. Giovana, e você? Já é claro para você que está estudando, já é claro para você qual a área que você vai escolher, se você vai fazer concurso, se você vai permanecer na advocacia privada? Já tem clara essa decisão ou ainda está analisando ainda? Leandro, lembro-me da minha primeira entrevista de estágio. Quando eu cheguei e eu conversei com a doutora, ela me fez essa mesma pergunta. E eu lembro que falei para ela que eu não tinha ainda uma conclusão, mas que eu estava mais focada, né, pro lado do concurso. E ela chegou para mim e disse com essas mesmas palavras: Giovana, concurso é muito pouco para você. Então, de ali em diante, eu levei essa frase que a doutora falou para mim. E no escritório, no dia a dia, eu percebi e tirei essa conclusão, mesmo estando ainda no início, de que o concurso, Leandro, é muito pouco para quem gosta de argumentar, para quem gosta de falar em público, para quem gosta de escrever. Então, acredito eu que eu vou seguir nessa área da advocacia, mas, claro, são planos, né? E eu quero, de fato, seguir nessa área e deixar um pouco de lado o concurso. Qual a mensagem que vocês deixam para os jovens advogados que já estão iniciando e para quem está estudando ainda, pretende iniciar? Bom, a mensagem que eu deixo entenda que o período da faculdade é um período para adquirir conhecimentos. Não queira correr atrás de dinheiro nessa época, né? Como eu falei, procure estagiar em vários locais, né? Faça curso de oratória, entenda sobre imagem pessoal, sobre posicionamento, leia sobre marketing, sobre negócios e esteja inteirado, né, do cotidiano em si. E para aqueles que acabaram de pegar a carteirinha da OAB, não tenham medo, né? Mostre a sua cara mesmo, vá para a pista mesmo. E é importante começar. Depois que a gente inicia, o frio na barriga passa. Então, não tenha medo de se expor. Não se limite pensando que não vai dar certo, somente inicie o quanto antes. E para os acadêmicos de direito, assim como eu, se eu pudesse dar uma sugestão, seria isso que a doutora Daiane falou, né? Faça estágio, participe de projetos de extensão, porque todo conhecimento, toda a prática vai fazer a diferença. Porque a faculdade em si, ela te dá uma base muito sólida entre conceitos, normas, e você vai aprender mesmo na prática. Então, não se prenda tanto à sala de aula. Os alunos de direito, assim como eu, se eu pudesse dar uma sugestão, seria essa que a doutora Daiane acabou de comentar, né? De sugerir, que seria fazer estágio, deixar o trabalho um pouco de lado, se jogar mesmo para a área prática, porque a faculdade em si, ela é muito sólida. Ela trabalha ali com os alunos as normas,
os conceitos, e você só vai conhecer mesmo a prática estando no escritório, como estagiário ou como voluntariado. Então é muito importante essa prática para um bom rendimento, tanto na faculdade e para adquirir conhecimentos também. Então, para os acadêmicos de direito, essa seria a minha recomendação. Em nome da equipe da Comissão de Marketing e Comunicação da OAB, a gente agradece a presença de vocês, a participação de vocês aqui nesse episódio. Um privilégio muito grande, muitos aprendizados aqui hoje e esperamos ter vocês aqui novamente. Muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos, foi um grande prazer. A gente se coloca à disposição. Obrigada, Leandro. Assim como a doutora mencionou, né, foi um prazer imenso estar com você aqui hoje e com todos aqueles que irão nos assistir e também, né, nos colocar à disposição para oportunidades futuras.